Seja muito bem-vindo a mais um Frutuoso Cast. Quero dar boas-vindas a você que nos acompanha no Spotify, no YouTube, dizer que é um prazer recebê-lo aqui em mais um episódio do nosso podcast que tem a intenção de trazer conhecimento sobre gestão, sobre inovação, sobre mercado jurídico ou não. Nós também temos diversos convidados de um meio que não é só o jurídico, para que a gente consiga difundir e divulgar o máximo de conhecimento possível. Vou te contar um segredo. Se você está aqui nos vendo, é porque você faz parte do nosso perfil de espectadores. Então, curte esse podcast e segue nosso canal, porque a plataforma não entende se você gosta ou não do nosso conteúdo. Você precisa se comunicar com ela através de curtidas e de seguir o nosso podcast. Bom, hoje nós estamos com um convidado especial. O convidado veio de São Paulo, um grande advogado, um grande gestor, mas antes de apresentá-lo, quero dar o último recadozinho aqui, que é para falar da nossa imersão. Nós temos uma imersão, viu, Eduardo? A gente vai também falar sobre isso, já terminei aqui já dando spoiler do nosso convidado, mas nós temos uma imersão em que nós falamos com gestores de escritórios de advocacia sobre prospecção de clientes, sobre gestão, formação de time, ferramenta tão difícil na gestão que é ter equipe eficiente. Sobre tudo isso, a gente fala na nossa imersão. Está aqui o QR Code, caso você se interesse por essa ferramenta espetacular. Sem mais enrolação, o nosso convidado de hoje é Dr. Eduardo Ceru. Ele é sócio do Ceru Advogados, escritório com atuação em todo o Brasil. Ele é mestre em Direito Comercial pela Universidade Federal de Pernambuco. Integrou em 2013 a Comissão de Juristas do Senado Federal, responsável pela elaboração do anteprojeto do Código Comercial Brasileiro. Ele é professor de Direito Empresarial do Instituto Luiz Mário Moutinho. Foi professor de Direito Comercial do curso de graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife e da mesma disciplina no curso de pós-graduação em Direito daquela instituição. Foi professor de Direito da empresa SMAP, Escola Superior da Advocacia. Conosco, doutor Eduardo Ceru. Muito bem-vindo, Eduardo. Um prazer tê-lo aqui no Frutuoso Cast. É uma honra recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, André. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Doutor Eduardo Ceru veio de São Paulo, né, para essa honraria de estar aqui. A gente está muito honrado pela sua presença. O escritório é um escritório muito conceituado nacionalmente. A gente vai aqui explorar o máximo possível para a gente conhecer um pouquinho do Ceru e conhecer um pouquinho de Eduardo. Eduardo, como é que foi o início? Você sempre quis ser advogado? Você era um objetivo teu? Como é que foi o início aí da tua introdução nesse mundo jurídico? Acho que sim. Desde que eu me lembro, né, de escolhas profissionais, eu acho que eu sempre quis ser advogado. Isso, quando a gente é pequeno, é uma idealização, né? Eu não tive nem pai nem mãe advogados, então eu não tive esse exemplo de inspiração para a advocacia. Mas acho que tão logo eu atingi a adolescência, eu estudei numa escola aqui no Recife, maravilhosa, que estimulava muito o debate, uma escola que já fechou, chamava-se Escola Parque do Recife. É uma escola que estimulava muito o debate e a troca de ideias. E eu acho que nessa fase da minha vida, aos 12, 13 anos, quando eu voltei de São Paulo, que eu morava lá, dos 8 aos 12, quando eu voltei e frequentei essa escola, eu me identifiquei muito com esse ambiente, né, de argumentar, de discutir, e com essa análise crítica e perfil crítico sobre as coisas. E aí eu achei, nessa hora, talvez, que o que mais se identificava com isso era a advocacia, mais do que medicina, mais do que engenharia, mais do que qualquer outra coisa, mas não era porque assim, sonhava em ser um advogado, ou sonhava em seguir uma carreira jurídica. Acho que foi uma escolha com base em afinidades, mais do que tudo. Entendi. E aí, você já lançou o teu escritório? Como é que foi o começo, ali quando tudo era mato, vamos chamar assim? Pois é, eu estou aqui na Marquês de Olinda. O primeiro escritório da gente foi aqui na Marise Barros 328, no primeiro andar. Foi a primeira experiência da gente. A história é assim, logo que me formei, eu ia começar a montar meu escritório sozinho, né? Tive muitos bons amigos na faculdade, mas achava que a experiência tinha que ser uma experiência de montar meu próprio negócio.
Mas aí meu pai adoeceu nessa época, ele teve o diagnóstico de um câncer, e meus irmãos mais velhos pediram que eu, então, suspendesse esse projeto de começar o escritório e desse um apoio à minha mãe e ao meu pai nessas idas aos médicos, viagem para fora, etc, etc. Isso terminou retardando um pouco o início da minha advocacia. Então, quando meu pai faleceu, depois de poucos anos, eu retomei o projeto de montar o meu escritório e resolvi fazer a seleção para o mestrado aqui em Recife. Sempre gostei muito de ensinar e achava que era uma boa forma de me reaproximar da comunidade jurídica. E no mestrado, eu conheci aquele que foi o profissional, o advogado, grande amigo meu, com quem eu fundei o escritório. Chama-se Torquato Castro Júnior. Então a gente se conheceu no mestrado, a gente desenvolveu muitas afinidades, ou identificou muitas afinidades, e Torquato estava numa fase de vida semelhante à minha. O pai dele, o professor Torquato, que foi um grande civilista que nós tivemos, tinha falecido fazia poucos anos, e ele não tinha ainda desenvolvido a coragem necessária para poder enfrentar a advocacia sozinho. Não é uma coisa muito parecida comigo, não é? E aí nós, então, resolvemos montar o escritório, que na época se chamava Castro e Ceru, né? Em alusão aos dois sobrenomes, né? O de Torquato Castro e o meu Ceru. E foi assim que a gente começou. A gente começou no primeiro andar aqui da Marise Barros, num prédio antigo. Isso em que ano, Eduardo? Quase 30 anos, 1998, por aí, né? E começamos juntos, e foi uma coisa maravilhosa, enriquecedora, estimulante, a gente era muito amigo, continua sendo, na verdade, e alguns anos depois, Torquato resolveu sair do escritório para se dedicar exclusivamente à vida acadêmica. Hoje ele é professor titular de Direito Civil aqui da Faculdade de Direito Recife, tem uma carreira brilhante, maravilhosa, e aí nessa hora eu reorientei a minha visão para poder absorver novos sócios, né? Quer dizer, isso já estava no radar originalmente, só que essa decisão foi precipitada em função do fato de que Torquato não me deu aviso prévio, né? Ele simplesmente disse, olha, não vai rolar mais. E aí foi assim que as coisas aconteceram. Entendi. Eduardo, nós estamos aqui vivenciando, pode pegar, Rafinha, nós estamos aqui vivenciando a história da advocacia pernambucana. Eu não sabia disso. Você foi sócio do filho de Torquato Castro. Pois é, tá vendo que coisa importante. A história da advocacia pernambucana. Sem dúvida. Eu tive um começo privilegiadíssimo sob essa perspectiva. Mas não porque ele era filho do professor Torquato, mas porque ele era quem ele é. Não é? Ele, um grande advogado, um grande jurista. Então, eu não cheguei nem a conhecer pessoalmente o professor Torquato, só li obras dele, obviamente tinha várias referências dele. Quando eu entrei no mestrado, ele já tinha falecido, né, e na graduação ele já não dava aula. Então, obviamente, eu conheci de nome, porque era uma referência do direito civil, ele participou do projeto de reforma do Código Civil de 16, e ter conhecido Torquato, para mim, foi o tanto que bastou. O fato dele ser filho do professor Torquato Castro era muito forte, e a gente tentou, inclusive, explorar isso muito na nossa advocacia. Deveria, claro. Mas você sabe que a advocacia não deixa vácuo, né? O professor Torquato tinha falecido, a gente achava que ia atrás dos clientes dele, essa coisa toda, mas os clientes já tinham feito as suas opções. Nesse interregno, né, o mercado foi ocupado. E aí a gente teve que fazer a nossa história da nossa maneira. E foi maravilhoso. E fizeram brilhantemente, até que estamos aqui. Não, estamos fazendo ainda. Não é uma história acabada, né? Olha, pessoal, quem não conhece o professor Torquato, né, foi uma grande referência de jurista nacional, a nível Brasil. Então, o Eduardo aí começou realmente com o pé direito, né? Amigo, e aí me fala um pouquinho do seu escritório, né? Você tem hoje um escritório que é uma referência nacional, o Ceru Advogados é um grande escritório. Você tem hoje quantos colaboradores? Você tem muitos sócios, né? Muitos, né, Eduardo? O escritório não é meu, nós somos hoje 16 sócios patrimoniais no escritório. Esse é um modelo descentralizado, não só patrimonialmente, mas é descentralizado politicamente também. Então, a gestão hoje, nesse ano de 2024, a partir de meados de 2023 até 2025, estou eu na gestão do escritório mais uma vez, mas a gente tem um rodízio entre os sócios para fazer isso. Eu tinha gerido o escritório, a última vez fazia 15 anos, e aí outros sócios fizeram a gestão, ficaram à frente como diretores do escritório, e eu reassumi agora, no momento em que acho que o escritório assumiu um outro patamar, e eu deveria servir, eu devo servir, a expectativa é essa, como conexão entre o passado e o futuro do escritório, né?
porque somos 16 sócios, de mais de 400 pessoas no escritório, mais de 200 advogados, então a gente atingiu um porte que talvez requeresse isso, né, de alguém que tivesse essa ligação com o passado, com o nascimento do escritório e uma capacidade de agregar e ter uma visão holística. A expectativa dos demais sócios é que eu consiga isso, vamos ver. Eduardo, imagino que deva ser muito difícil tocar 16 sócios. Não deve ser fácil. Não é fácil, não. Ainda mais com o advento do WhatsApp, né? As coisas se decidem, se resolvem em algumas poucas palavras, sem entonação, sem voz, sem cara. Interpretar. Pois é. Então, mas olha, é gratificante. Acho que a gente tem um histórico de relacionamento muito bom, não só entre os sócios, mas entre os sócios e os demais integrantes do escritório. É um escritório que sempre valorizou muito a informalidade, um pouco da irreverência, a aproximação entre as pessoas, a quebra desses paradigmas de verticalidade e de subordinação. Então, acho que a comunicação flui bem entre sócios e entre sócios e demais integrantes também por conta disso. É um elemento da cultura do escritório. Maravilha. Eduardo, você tem uma carreira muito bem sucedida como um gestor de escritório. A que você atribui isso? Quais são a gente fala muito, Eduardo, com dono de escritório de advocacia, né? Por conta desse nosso perfil, a gente tem hoje um curso que a gente ajuda proprietários de escritórios. Lá atrás, quando a gente começou, eu comecei em 2011, 2010, né, Rafa? 2009 para 2010. Era muito difícil você encontrar os caminhos e a gente não tinha, por exemplo, o YouTube para a gente poder ver dois donos de escritórios de advocacia, né, dois sócios de escritórios de advocacia, falar sobre gestão, falar sobre seus desafios. A gente tinha que quebrar a cabeça e com você acredito que foi também muito assim, né? Você teve que ir lá e desbravar o seu caminho. Qual é hoje, Eduardo, na tua visão, os predicados mais importantes que um sócio, um gestor de um escritório de advocacia ele precisa ter para tocar o barco? São vários, né? Eu acho que o pressuposto para que você seja um bom gestor, eu acho que isso é um caminho, né? É uma construção. Eu acho que são vários, mas um deles, eu acho que é base, é que você tenha domínio sobre a técnica jurídica. Eu acho que simplesmente gerir um escritório de advocacia como se fosse uma empresa, como na verdade se anuncia muito, eu acho que não é eficiente ou não é eficaz. O domínio da dogmática, da técnica jurídica, em primeiro lugar, eu acho que o prazer de estar com as pessoas, porque a advocacia é, antes de tudo, relacionamento humano, né? Seja numa perspectiva interna do escritório, né? De você, na condição de sócio, se relacionar com os seus integrantes, seja numa perspectiva externa, você se relacionar com os clientes, com o judiciário, com o Ministério Público, para você viabilizar, né, a prestação de serviço, ao final de contas. Então, eu acho que esses dois atributos são muito importantes. O que mais você pode ter e você agregar são especializações e conhecimentos técnicos na área de gestão. Você tem que se profissionalizar, tem que conhecer um pouco de contabilidade, tem que conhecer um pouco de recursos humanos, tem que conhecer um pouco de finanças, porque, ainda que eu tenha dito que não é exatamente igual a uma empresa, mas se você quer construir um escritório como a gente vem querendo construir o Serur, como um escritório que funcione como uma empresa, ainda que prestando serviço de advocacia, você tem que entender como uma empresa funciona. Sim. Então, elementos de gestão auridos, de cursos, de especialização, acho que são muito bem-vindos nessa qualificação do gestor do escritório. Aliás, não só para o gestor do escritório, eu acho que o sócio do escritório, né, que pode vir a ser ou não o gestor, ele tem que ter esse conhecimento também para que ele possa ter uma interação rica, né? Lá no Serur a gente tem a gestão por meio de vários comitês temáticos. Então, os sócios ocupam assentos nesses comitês, então interagem com outros sócios e com outros profissionais do quadro do escritório em relação a vários assuntos que nem sempre pertencem propriamente à advocacia, como, por exemplo, diversidade, né, pessoas, comunicação, que é um tema que você disse que gosta de tratar e de abordar aqui, a gente vai falar sobre isso, né, finanças, planejamento estratégico, clientes e prospecção. Então, são vários temas que circulam, não é? Dentro do escritório. Tem comissões temáticas. Comitês, a gente chama de comitês. São 6 comitês temáticos, 7, porque a gente inaugurou agora o Comitê de Inteligência Artificial no ano passado, para poder agregar competências e conhecimentos à gestão. Esses comitês apoiam a direção do escritório, né? Então, eu hoje, na condição de diretor-geral, tenho muitos
privilégios, né, em ter acesso ao que os comitês produzem, ao que os comitês propõem. Alguns comitês são executivos, outros são só propositivos, mas esse modelo funciona bastante. Todos os sócios têm que obrigatoriamente participar de pelo menos um comitê, vários sócios participam de 2 até de 3, a gente estimula para que não sócios também participem, todos os comitês também têm a presença de não sócios. São abertos para quem quiser se candidatar. A gente faz a eleição a cada término dos mandatos dos comitês, os mandatos não coincidem entre os comitês, a gente abre a seleção no escritório e privilegia, obviamente, advogados e advogadas, né, em detrimento de outras carreiras, como paralegais ou estagiários, porque não tem ainda uma estabilidade no escritório. Sim. E isso vem funcionando, é uma coisa muito interessante. Então, essa qualificação que eu me referi, ela é muito rica para qualquer um. Não precisa ser o gestor do escritório, porque nós, os 16 sócios do Ser hoje, são 16 co-gestores. Né? Eu tenho, assim, essa missão de fazer a coordenação geral disso hoje, por esses próximos anos, como responsável pelos atos que eu considero de gestão ordinária, né, que é uma expressão que a gente usa no direito societário. Mas os atos de gestão ordinária do escritório são decididos, por exemplo, por uma Assembleia Geral. São todos os sócios do escritório que se reúnem pelo menos uma vez por mês para revisitar os temas do planejamento estratégico, que a gente faz todo ano, para revisitar os temas e as metas, não é, que foram elencadas para aquele ano, os problemas pontuais que surgem e os desafios que são postos, né, que o diretor entende como gestão extraordinária e remete à Assembleia Geral. Olha isso, se nós tivéssemos aqui que encerrar o podcast, já estaríamos aprendendo um modelo de gestão diferente, em que se cria comitês temáticos para você acelerar e aprofundar o conhecimento sobre temas específicos e pontuais. Muito bem bolado, Eduardo. Parabéns, viu? Tem que ressaltar aqui essa ideia dos comitês e o próprio processo de profissionalização do escritório foi acelerado por iniciativa de um querido amigo e irmão meu, que é sócio do escritório, Aristóteles Câmara, que é tributarista, um brilhante tributarista, e que foi, após a saída do Torquato, o primeiro sócio que eu absorvi, ainda recém-formado, mas já com, assim, muitos talentos e muitos conhecimentos, e Aristóteles, alguns anos atrás, quando o escritório assumiu certo porte, ele era o diretor, ele tomou a iniciativa dele fazer um curso na GV, né, de gestão de escritórios, muitos anos atrás ninguém falava nisso, e trouxe muitos elementos desse curso, muitos, para usar uma expressão inglesa que eu não gosto, mas eu vou trazer insights desses cursos para o escritório. Por que você não gosta de insights, Eduardo? Não, eu gosto do insight, mas eu não gosto de usar as expressões em inglês. Eu gosto tanto da nossa língua, mas você sabe que a gente termina sendo conquistado ou vencido pela prática. A gente ouve tantos anglicismos aqui, tantas expressões em inglês ao longo do dia, que a gente termina, obviamente, usando eles também. Então, essas visões, né, que Aristóteles trouxe se transformaram em projetos. A ideia do comitê, por exemplo, foi essa, foi dele. Ele disse, olha, começamos com 2 comitês 10 anos atrás, alguns anos atrás, né? E depois a gente foi ampliando para a quantidade de comitês que a gente tem hoje. Então, desde então, a gente vem adotando também, por recomendação de Aristóteles, a ideia do planejamento estratégico, da gente planejar o crescimento do escritório, a gente olhar para o futuro e ver onde é que a gente quer chegar, que metas a gente quer atingir, como a gente quer conquistar o mercado, não é? Obviamente que essas são sempre propostas unilaterais, a gente não conversa com o mercado antes, né? Sim. Então, meta é sempre difícil de você estabelecer, mas é mais difícil ainda de cumprir. Então, esse modelo da gente, em função de ser um escritório sem dono, mas com donos, porque são vários sócios, tem se revelado muito funcional para a gente. Muito funcional. Pelo menos, assim, muito rico. E, obviamente, eu acho que é eficiente, porque ao longo dos anos a gente tem conseguido cumprir as metas do planejamento estratégico da gente. Então, acho que a gente está no caminho certo. Ainda falta muito, obviamente, porque todo ano é um desafio. Aliás, todo dia é um desafio. Sim, toda hora é um desafio, né? Mas a gente está feliz com o que vem acontecendo. Eduardo, agora você falou a visão do gestor, as ferramentas e predicados importantes para o gestor. Vamos agora inverter. A gente tem aqui milhares de advogados nos olhando, nos observando, inclusive advogados associados ou não, do meu escritório e do seu. E o que é que você considera, Eduardo, de ferramenta e predicados essenciais para o advogado? Crescer no teu escritório ou crescer no mercado? Como é que você enxerga o que é que o advogado tem que ter? O que você, Eduardo Seru, acha indispensável para o advogado? Bom, o que eu acho indispensável é esse domínio técnico, eu falei aqui, né? Domínio
do vernáculo da língua, né? Isso pode parecer arrogante, porque ninguém domina efetivamente língua nenhuma, mas eu acho que pelo menos a preocupação com o apuro linguístico, com a objetividade, com a concisão, né? E com a correção gramatical, eu acho que isso aqui é importante ter. A gente pode não conseguir 100%, mas a meta tem que ser essa. Então, formação técnica, né? Domínio de comunicação. A língua é mais do que a língua escrita e do que a gramática, né? Eu acho que esses atributos da comunicação são muito necessários também. Você ser um grande advogado, um bom advogado, não significa você ser capaz de escrever um grande tratado, uma grande petição, um grande parecer, porque é uma profissão multidimensional. Sim. Então, enquanto você está produzindo aquilo ali, aquilo é uma etapa do seu serviço, mas você tem que saber para quem você está fazendo aquilo. Então, me parece que há uma fase anterior que é a sua capacidade de se comunicar com o cliente. Entender o que o cliente precisa, o cliente quer, como ele quer. Saber traduzir isso no serviço que você presta e, obviamente, ter um olhar para o mercado. Então, também acho que a ciência jurídica ela não pode ser vista, no caso do exercício da advocacia, como algo autônomo. Então, conhecimentos de economia, de macroeconomia, né, eu acho que são necessários, você conseguir olhar o que está acontecendo ao redor, no mercado, para poder olhar para o seu escritório e ver que caminhos você pode seguir. Então, acho que essa capacidade de se comunicar de maneira ampla, não é? De se comunicar com a língua, de se comunicar com as pessoas, é um atributo fundamental. Eu acho que atributos morais são fundamentais também, óbvio, né? Assim, lealdade, boa-fé, transparência. No caso do Serur, a gente defende muito um espírito colaborativo entre os sócios. Importante. É importante para a gente, se revelou importante, mas não é um modelo absoluto. Existem vários escritórios que fomentam essa competição entre os sócios, né, e que tem um modelo de distribuição de honorários com base na eficiência individual. A gente achou que isso, lá atrás, né, imaginei que isso não seria uma coisa boa para o convívio harmônico entre os sócios e para que todos se sentissem donos de tudo, sem olhar só para o seu quintal. Entendi. Então, a gente tem um modelo diferente lá, colaborativo, nessa medida em que todos são efetivamente donos de tudo e todos participam do resultado de todas as áreas de maneira tal que os sócios se sentem estimulados para contribuir com outros sócios de outras áreas, né, saindo dos seus espaços, né, para conquistar outras coisas, porque aquilo vai beneficiá-los, beneficia todo o escritório. Então, Eduardo, deixa eu ver se eu entendi. Lá no Ceru existe um modelo em que, ainda que você não seja de determinada área, que dê um faturamento, vamos chamar assim, astronômico esse ano, ele vai participar dos frutos daquela área que deu aquele fruto. Muito bacana, porque você cria, Eduardo, no teu ambiente, uma ferramenta chamada cooperação, em que os advogados vão cooperar com todas as áreas. Isso é muito bacana. E aí, Eduardo, você traz uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente já tinha visto que isso é muito real. Não existe modelo fixo, a verdade absoluta dos modelos de gestão de escritório. Eu vi grandes escritórios de advocacia. Eu fiz um MBA, Eduardo, lá em São Paulo, onde você mora lá, né, Eduardo? Mora, 12 anos. 12 anos, né? Eu fiz um MBA, Eduardo, lá em São Paulo, na Escola Paulista do Direito. Foram 2 anos, especificamente estudando gestão de escritório de advocacia e de departamentos jurídicos de empresa. E nesse MBA, o que era pregado era que você tem que criar o DRE da área, o que não é errado, criar o DRE da área e cada pessoa ser remunerada de acordo com o resultado dessa área. Estamos vendo aqui agora um grande dono de escritório de advocacia, um grande gestor, dizendo exatamente o contrário e está funcionando. Veja que coisa mais bacana, né? Então, é isso. Eu acho que você está de parabéns, Eduardo, porque não à toa o Ceru está aí tão pujante, né? Um escritório muito significativo no cenário jurídico nacional e é um modelo realmente muito diferente. Esse é um modelo desafiador, porque para você implantá-lo, você precisa abrir mão dessa condição de dono que você descreveu aqui agora, não é? Então, assim que o Torquato saiu do escritório, que éramos 2, eu fiquei sozinho, eu achei que para que o escritório crescesse e atingisse o que ele atingiu hoje e atingisse mais o que a gente espera que ele atinja, que eu precisaria assim, fazer um trabalho interno muito difícil de abrir mão de concentração de decisão e de concentração de capital. O que é difícil. Muito difícil, né? Porque esse modelo da concentração, como você bem disse aqui, também é um modelo muito eficiente. Grandes escritórios no Brasil são escritórios de donos. Sim, é verdade. Então, donos que estão riquíssimos muitas vezes, estão vivendo muito bem, conseguem desacelerar muito cedo e tudo.
Mas eu achei que isso não funcionaria para mim. Primeiro, porque eu sou uma pessoa muito gregária, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de dividir risco, eu gosto de dividir decisão. E eu acho que para você dividir decisão e dividir risco, você tem que transferir bônus também, não é? Não dá para transferir só ônus. Então, acho que a relação do associado tão só, ou a relação clássica de emprego, não funcionaria para o meu perfil. Então, eu abri isso na minha cabeça e fui abrindo e só aceitei sócios que, obviamente, tivessem o mesmo tipo de pensamento. Guarda a tua cultura. Não é? Sim. Isso da colaboração, da cooperação, como você descreveu. Então, é um modelo mais lento de crescimento pessoal, digamos assim, aos 58 anos eu ainda tenho muito boleto para pagar, não é? Não posso me desligar, não posso me desconectar, mas, ao mesmo tempo, é um modelo que apazigua certas tensões, como, por exemplo, as tensões típicas de quem, sendo dono, não tem que o substitua na hipótese dele faltar, seja por uma doença grave, seja por um impedimento temporário, seja pela própria morte. Então, eu acho que o escritório também, de alguma maneira, se eterniza. Não sei se eterniza, nada é eterno, né? Se eterniza, mas ele se prolonga mais no tempo com esse modelo. Você criou, Eduardo, uma ferramenta de perpetuidade. Se vai ser eterno ou não, aí é outra discussão, né? Mas você criou as bases para que o teu escritório, com a tua eventual ausência, por uma decisão sua de vou agora viver nas Maldivas, né? Eu acho que minha vida nas Maldivas ia ser muito difícil. Sem qualificação, eu não conseguiria nenhum trabalho especial lá. Acho que eu ia morrer de fome. Eu ia tomar banho de mar e comer peixe. Para desfrutar, né? Para trabalhar não. Amigo, vou passar um videozinho aqui agora. Pois não. Antes de você, a gente quer que você deixe aqui suas redes sociais, onde o empresário que estiver vendo o Ceru Advogados, que é um escritório que tem suas representações no Nordeste, no Norte, no Sudeste. Em São Paulo, Brasília e Recife. São Paulo, Brasília e Recife. São as operações próprias da gente, a gente tem nesses lugares escritórios com sócios, advogados e equipe, mas ao longo desses quase 30 anos, né, do escritório, a gente desenvolveu conexões excelentes em todos os estados, em todos os municípios. Então a gente tem uma relação de correspondentes, escritórios parceiros no Brasil inteiro para atender as empresas que também têm atuação nacional, né? Mas obviamente com operações próprias só nesses 3 lugares a que eu me referi. Perfeito. Então, para que você entenda um pouco mais do Ceru Advogados, roda um vídeo aí de como é o Ceru Advogados para você entender um pouquinho e ver como é maravilhoso e magnífico esse escritório de advocacia. Roda aí. A ideia era reforçar essa preocupação que o escritório tem, que o Cerur tem com as pessoas, né? A gente não consegue imaginar a advocacia se não realizada por meio de pessoas. A gente fala muito em automação, inteligência artificial. Essa substituição de mão de obra vai acontecer em algum momento, mas enquanto ela não acontece, a busca do Cerur é pelo aperfeiçoamento das pessoas, dos profissionais, dos advogados. Nessa linha, o aperfeiçoamento, da preocupação com as pessoas, o conceito da Praça Cerur, né? Um lugar entre os vários andares que o escritório ocupa aqui no Recife, na sua principal operação, um lugar para que as pessoas possam relaxar após o almoço, antes do almoço, fazer uma reunião com suas equipes, fazer uma reunião com o colega, cuidar de interesses pessoais, fazer uma ligação, cuidar do cabelo, cuidar da saúde, um pacote de aulas que a gente está imaginando fazer para relaxamento, alongamento, tudo está no projeto para a Praça Cerur agora em 2024. Fazer disso o melhor ambiente possível de trabalho, é isso que a gente está perseguindo, essa é a nossa meta e a gente vai continuar investindo nisso aqui de maneira incansável. Bom, viram aí? Magnífico, né? Eduardo, deixa aí o site, Instagram, onde é que a gente acha o Ceru Advogados? No cerur.com.br, e a partir dali tem um Instagram do escritório, tem um LinkedIn. Eu não sou o melhor propagandista do escritório e de redes sociais, não, porque eu sou um subusuário de redes sociais. Mas eu não vou comprometer o programa e uma oportunidade de fazer essa divulgação aqui do escritório, óbvio que não. Então tem o Instagram do escritório, que a gente valoriza muito, tem o LinkedIn do escritório do Cerur e tem o site da gente, que hoje é algo onde a gente deposita a cultura do escritório, os trabalhos realizados pelo escritório, né, tem uma função muito mais de consulta para o cliente.
Então, siga a gente no Instagram, sigam a gente no LinkedIn e visitem o site. A gente tem uma produção intelectual muito interessante, a gente tem uma preocupação com a atualização de conteúdo, com informação ao cliente em áreas sensíveis da atuação da advocacia, como tributário, que tem uma produção incrível de normas aqui no Brasil, né? Outras áreas também, como trabalhista, que a gente faz com que os sócios interpretem essas novas normas para o cliente e muitas vezes para a pessoa física, de maneira tal que isso seja compreendido, porque a gente não tem ainda uma comunicação jurídica na produção legislativa clara o bastante, né, por lei, às vezes nem para o empresário. Sim. Então a ideia é que a gente consiga ser capaz de traduzir isso em comunicação simples e objetiva. Sim. Fora a panaceia que é a produção legislativa dos congressos nossos, né, dessas assembleias. Eu acho que se a gente tivesse só congresso legislar no Brasil, estaria muito bom, mas a gente tem congresso e até chegar lá embaixo, a gente tem portarias, tem portarias, instruções normativas, pareceres vinculantes, né? Então a gente tem muita norma sendo produzida mesmo aqui. Pois é. Eduardo, vamos mudar um pouquinho de assunto. Pois não. Vamos falar um pouquinho da publicidade na advocacia. Uhum. Na época que você começou, a minha época também, a gente tinha um regramento muito duro na advocacia. O advogado não podia patrocinar posts nas redes sociais, ele tinha que se ater a meramente postagens informativas, sem nenhum tipo de informação que ele poderia passar. Por exemplo, isso que a gente fez aqui agora de divulgar um site, antigamente não podia, agora já pode, com o provimento 205. Como é que você vê, Eduardo, hoje a publicidade na advocacia? A gente tem defendido muito, Eduardo, que, infelizmente, os advogados que não estiverem aqui dentro, eles correm o risco de não estarem em canto nenhum, porque o mundo hoje está aqui dentro, a atenção do usuário hoje ele está aqui dentro. A gente já viu que o Seru Advogados tem um grande engajamento nas redes sociais, o teu escritório hoje está nesse mundo também, e eu queria saber, Eduardo, como é que você vê isso? Qual é a tua visão hoje sobre publicidade, esse atual mercado publicitário brasileiro para advogados? Eu acho que a gente tem que ser pragmático e se curvar a uma realidade que é cultural. Né? As redes sociais, elas existem, estão postas à disposição de todo mundo e elas se transformaram efetivamente num veículo de conexão. Né? Cada um com seu perfil, você tem o LinkedIn que faz conexões mais profissionais, o Instagram com conexões mais pessoais, mas eu acho que a função da OAB é ficar, obviamente, em sintonia com essas movimentações. Essa mudança na orientação e nas permissões da publicidade do Conselho Federal da OAB são muito bem-vindas, né? Acho que talvez não consigam atingir um modelo de liberdade um pouco maior. Eu defendo mais isso. Eu acho que o mercado é que deve definir quem é quem, né, e como se contrata um profissional. Eu continuo dizendo a você, eu continuo achando o que eu vou dizer a você agora. Eu não acho que você necessariamente contrata um advogado com base no desempenho dele ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou em qualquer outra rede social. Acho que esses ambientes servem para você colher um pouco mais de informações sobre alguém que você já conhece, ou de quem você ouviu falar, ou em relação a quem você tem algumas referências. Então, são espaços de confirmação, digamos assim. Né? Eu acho que se o cliente usa uma plataforma social para conhecer e contratar um profissional, eu acho que ele não vai ter, talvez, o melhor resultado, porque eu acho que muitas outras coisas constroem uma relação entre o cliente e o advogado. E a primeira delas, eu acho que é a possibilidade de confiança. Né? Então, a possibilidade de confiança, ela, a priori, não vem com base em propagandas, né? Eu acho que ela vem com base em referências, construção de referências. Isso é uma coisa, inclusive, que torna muito difícil a carreira do jovem advogado. Sim. E eu sofri isso muito no começo da minha advocacia também. Né? Quem já contratou você? Você já fez isso para quem? Eu ouvi isso muito no começo da minha advocacia. E a resposta é ninguém e nada. Né? E você tem que convencer a pessoa de que você é capaz de fazer aquilo pela primeira vez para ele, né? O que você é capaz de fazer, aquele serviço que você nunca fez também. E esse é um processo, como eu falei aqui no começo, que tem a ver com sua capacidade de argumentar, de defender pontos de vista, de mostrar a sua garra para a advocacia, porque se tem que falar também de elementos ou atributos para o bom advogado, esse é um também, né? Qualquer que seja a área de atuação. Então, eu acho que as referências mais fortes são aquelas que circulam no mercado. Sim. Né? Então, poxa, qual seria o problema de haver uma liberalidade maior na regulamentação da propaganda da advocacia? Eu vejo
que nenhum. Estariam mais ofertas à disposição. Eu acho que isso não tem necessariamente a ver com o poder econômico, como se sustenta hoje na defesa das restrições à publicidade do OAB, né? Porque você tem muitos recursos econômicos, você vai poder fazer mais propaganda, como você acabou de apontar para o seu celular. Um mínimo de aptidão no uso do celular permite com que você faça um estrago tremendo em termos de publicidade e de conhecimento. Não é, na verdade, o seu poder econômico. Ao contrário, a gente vê hoje grandes conglomerados econômicos ruindo, né? Às vezes sendo vítimas da propaganda que se dissemina nas redes sociais. Então, eu não acho que o poder econômico em si deva ser um norte para poder restringir a publicidade do OAB. Eu acho que tem que deixar com que o mercado se autorregule e fazer com que os clientes, os consumidores decidam quem é o melhor, né? Quem é o mais adequado para aquilo ali, para aquele serviço, para aquele momento. Obviamente, o arrependimento está lá para ele escolher depois outro profissional e nenhum estrago maior vai acontecer, né? É verdade. A história, Eduardo, ela meio que se repete, né? Você estava falando ali, que eu tinha que provar, e quando o cliente perguntava o que é que você tem, eu dizia nada, a quem você atendeu, a ninguém. Isso acontecia muito comigo. Eu lá no início do meu escritório, meus 27 anos de idade, e chegava um cliente, olha, eu quero falar com o doutor Frutuoso, chame seu pai Júnior. Desse jeito, os clientes chegavam, desse jeito, Júnior, chame seu pai. Eu dizia, tá, eu vou chamar. Mas antes, deixa eu entender o teu direito, me diz aí qual é o teu problema. Aí ele começava a dizer o problema, eu dizia, olha, segundo o entendimento do STJ, a gente pode ir por aqui, pode ir por ali. No final, eu perguntava, você quer falar com meu pai ainda? Meu pai é professor de música, viu? Meu pai não é advogado e não fundou esse escritório. Mas você vê que a história meio que se repete, né, Eduardo? A gente precisa desbravar o mercado, porque a gente não tem muita ajuda, né? É a gente e Deus e vamos que vamos, né? Pois é. Basicamente isso. Bom, Eduardo, a gente já vai daqui a pouco caminhar para o encerramento. Antes eu quero dar aqui um recado importante. Nós temos hoje, Eduardo, uma imersão em que nós ajudamos donos de escritórios de advocacia. É um local, Eduardo, onde a gente reúne os proprietários de escritórios de advocacia e a gente fala sobre gestão, sobre empreendedorismo, formar equipe. Veja que Eduardo Seru hoje tem uma seleção de 16 sócios ajudando ali na gestão. Então é importante formar time, né, Eduardo? É difícil achar o time correto. É por isso que nós temos a nossa imersão e eu queria deixar aqui o link. Caso você precise de melhorar a sua prospecção, melhorar a sua gestão, melhorar o teu recrutamento e seleção, que embora o mercado chama de recrutamento e seleção num grande slogan, mas são coisas totalmente diferentes, né, Eduardo? Recrutar é uma coisa, selecionar é outra. A gente tem uma imersão que eu vou deixar aqui para você, o link para que você possa saber mais informações sobre a nossa imersão em gestão de escritórios de advocacia e empresas em geral. Importante demais, né, Eduardo? Você aprimorar a gestão, buscar conhecimento em gestão puro sangue, né, Eduardo? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que essa procura, ela é permanente, né? Você tem que ficar absolutamente em sintonia com essas mudanças do mundo. E esse apoio que você precisa ter de profissionais da área acadêmica que tem experiência no mercado, ele é permanente. Então não adianta você se qualificar hoje e achar que você está pronto, porque os desafios que virão serão outros. Você tem que estar se preparando para esses novos desafios sempre, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Pois é, pessoal. Nós vamos aqui caminhando para o encerramento. Dr. Eduardo Seru, dono de um dos grandes escritórios de advocacia do Brasil. Escritório com... Eduardo falou aqui no começo que ele não usa a expressão sede, né? A sede do escritório dele não é em São Paulo ou não é em Recife. Ele tem escritório. Ele tem escritório em São Paulo, ele tem escritório no Rio de Janeiro? Não, é São Paulo, Recife e Brasília. Recife e Brasília. Então é um dos grandes escritórios de advocacia do Brasil, com mais de 400 funcionários. 430 funcionários, mais de 200 advogados hoje, somos 16 sócios, 230 advogados, muitos paralegais, muitos estagiários e um time de suporte administrativo grande já também. É uma multidão.
é literalmente um batalhão, viu? Tem um batalhão de infantaria, não sei quantos soldados deve ter, sei lá, 300, 200. Mas é um desafio. Literalmente um batalhão. Eduardo, vamos seguir aqui para o nosso encerramento. A gente tem, Eduardo, no encerramento do Frutuoso Cast, um bate-bola. Certo. Onde a gente faz algumas perguntas ali rápidas, você manda uma resposta ali rápida, não existe não existe resposta errada ou certa. Certo. É aquilo que o seu coração mandar. Tá bom. Vamos lá, meu amigo. Eduardo, um prato favorito. Arroz e feijão, pelo amor de Deus. É maravilhoso, né? Nem dúvida. Um livro, Eduardo. Um só. Quer citar 2, 3? Jangada de Pedra, de Saramago, e Memórias Póstumas de Quincas Borba, de Machado de Assis. Machado de Assis. Desculpas, de Machado de Assis. Perfeito. Eduardo, um sonho que você ainda quer realizar. Não sei se tem, porque você é um grande empreendedor, mas um sonho que você ainda queira realizar na sua vida. Eu acho que eu tenho vários sonhos, né? Eu não tenho um. Se eu pudesse dizer que a minha vida profissional é o núcleo da minha vida, eu estaria mentindo, né? Minha vida pessoal é o que me alimenta, né? Minha mulher e meus filhos, e isso, obviamente, é uma coisa muito bem consertada na minha vida, né? Então, digamos que eu não tenho muitos sonhos nesse plano, porque eu sou muito feliz com isso que eu vivo hoje, né? Nessa relação familiar, conjugal. E também no meu escritório, seria paradoxal, não tenho sonho nenhum. Eu tenho projetos, né? Muitos projetos em relação tanto a esse núcleo da minha vida pessoal, como desse núcleo da minha vida profissional. Pode revelar algum do escritório? Não, se puder. Não, podemos sim, posso, né? Eu falo assim, podemos, né? Porque eu estou falando em nome aqui, na hora que eu falo do escritório, eu falo em nome de todos os sócios, né? Então, eu não negociei com eles liberdade nenhuma especial. Não, veja, o nosso sonho é conseguir atingir os nossos planejamentos estratégicos ano a ano. Sim. Isso é um sonho. E é um sonho gigante. Gigante, porque é um desafio. Cada ano a gente se reúne durante 2 dias, né, os sócios numa imersão para poder discutir as metas para os 5 anos seguintes. Todo ano a gente revisita isso. Então, o sonho é o seguinte, o sonho era não precisar fazer isso e as coisas andarem. Então, mas isso é utopia, né? Não é sonho. O sonho realmente é conseguir cumprir esse planejamento estratégico, né, no plano profissional. Entendi. Você falou em sócios, quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o seu sócio, que é um amigo meu, Ian McDowell de Figueiredo, amigo, irmão, brilhante advogado, grande processualista. Se tiver algum problema na sua vida e precisar identificar uma falha num processo, é ele. Ian está convidado para vir aqui no Frutuoso Cast, Ian? Convidar aqui ao vivo, vir em público. Eduardo, um sonho a realizar, você falou, um sonho que você conseguiu realizar. Esse escritório. Tem o escritório Ceru. Perfeito. Eduardo, 3 pessoas que são referências na sua vida. Pode ser celebridades, pode ser parentes próximos, 3 pessoas que você diz são minhas referências. Poxa, isso é fácil, viu? É muito fácil. Eu acho que são mais de 3, mas eu vou restringir a 3. 2 professoras que eu tive nessa escola, na qual eu estudei, na Escola Parque do Recife. 2 pessoas incríveis, Mirta Carvalho e Malba Melibeu. Eram 2 diretoras da escola, uma era professora de português, outra era professora de matemática. 2 grandes pensadoras das questões sociais e políticas no Brasil. Então, são fortes referências na minha vida, na minha formação. E meu pai e minha mãe, assim, sempre tem uma relação muito forte. Ambos já estão mortos há muito tempo, mas foram muito inspiradores para muito do que eu sou e do que eu gosto de ser. Que eu tenho certeza, onde estiverem, estão extremamente orgulhosos aí do filho que... Sei não, mas tudo bem. Eu dúvida em relação a tudo, onde eles estão e se estariam orgulhosos. Mas, enfim... Eram pessoas maravilhosas. Bom, Eduardo, a gente encerrou o nosso podcast, mas antes de encerrar, eu queria agradecê-lo, você ter vindo. Eduardo, pessoal, veio de São Paulo. Eduardo mora em São Paulo e veio aqui, obviamente, para fazer as suas atividades, mas também para prestigiar aqui o nosso podcast, trazer informações aqui para você que nos segue. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Ainda vou lhe passar a palavra, porque a gente tem aqui o encerramento do nosso podcast. Nosso podcast tem 2 grandes estrelas. Uma é o nosso convidado, é uma das grandes estrelas. A outra grande estrela, quem é? O nosso telespectador. Então, temos 2 grandes estrelas, é o nosso telespectador e o nosso convidado. Então, antes de passar a palavra, Eduardo, para que você encerre o podcast, já que você é a nossa estrela hoje do nosso podcast,
Obrigado pela tua vinda, foi uma honra. Como Lívia disse, né, minha assistente aqui, Lívia, olha, doutor, Eduardo é muito simpático, viu? Eu estou vendo que isso é verdade. Muito obrigado. Gentil demais, meu Deus do céu. Foi um prazer e uma honra tê-lo aqui na nosso Frutuoso Cast. Muito obrigado, Eduardo. André, obrigado a você, obrigado ao seu público que está ouvindo a gente aqui. Só tem que corrigir você, hoje não há 2 estrelas, né? A estrela continua sendo público, eu não sou estrela em lugar nenhum, né? E se a segunda estrela tivesse que existir aqui, seria você, que é o dono do show, nosso entrevistador, um rapaz novo aqui, cheio de ideias, cheio de talentos, e esse podcast é prova disso, né? Do seu empreendedorismo, da sua iniciativa, da sua capacidade de agregar. Já soube que você trouxe pessoas, assim, de alto calibre aqui. Sim. Eu não sei nem onde é que eu me encaixo nesse cenário, mas enfim, você resolveu se arriscar e trouxe para cá uma pessoa que gosta de feijão com arroz. Então, eu digo ao seu público que está aqui que não me siga como exemplo, né? Escolham outros exemplos, como eu escolhi os meus, que não são da advocacia. Eu acho que a gente tem que se inspirar para ser advogado fora da advocacia. Eu vejo muitos grandes advogados trazendo inspirações de grandes advogados, né? Eu não tive isso na minha vida porque meu pai e minha mãe não foram advogados, então não tive esse modelo em casa. Mas tive outros exemplos, né, de formação moral, humanística, cultural, que eu acho que trazem uma visão rica para o exercício de qualquer profissão e, sobretudo, para a advocacia, porque a advocacia é, antes de tudo, o trato com as pessoas. Perfeito. Eduardo, muito obrigado. André. Obrigado a vocês todos. Esse foi o doutor Eduardo Ceru, da Ceru Advogados. Um grande abraço e até o próximo Frutuoso Cast. Tchau, tchau. Vamos embora, viu?